Deus, aleluia. Cumprimento a todos os moradores de Iapiúna com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus neste final de tarde por nos conceder mais uma oportunidade de poder anunciar o Evangelho. Dessa vez é para você, a oportunidade de anunciar para você o caminho da salvação, o caminho do arrependimento, o caminho que pode te conduzir ao Pai. O único caminho, como está escrito em João capítulo 14, verso 6. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O homem, para ele ir até Jesus, para ir até Deus, ele tem que passar por Jesus, que é o caminho. Um caminho estreito, uma porta apertada, na qual poucos querem passar por esse caminho. Porque é um caminho de renúncias, um caminho difícil, mas um caminho que leva até o céu. Eu quero ler o texto que se encontra no livro de 1 João, capítulo 3, verso 8 ao 10. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Eu quero começar essa mensagem primeiramente fazendo uma pergunta e pedindo que cada um procure para si mesmo. De quem você é filho? Ou melhor ainda, quem é teu pai? Quem sabe hoje você se encontra em algum desses aspectos que João descreve, os filhos do diabo, os filhos de Deus. Quem sabe você tem sido injusto com aquele que está ao teu lado? Quem sabe você tem praticado mentira, não tem amado teu irmão. Ei, só há duas escolhas para o homem: ou você é filho do diabo, ou você é filho de Deus. E não tem como ser meio termo, não tem como ser filho de Deus se você pratica a mentira, a injustiça, odeia teu irmão que está ao teu lado. Deus, Ele é justo, um Deus de justiça, de retidão. E Deus, Ele é o Pai que tem os seus filhos. Deus, Ele é um Pai e tem os seus filhos. E não é qualquer um que é filho de Deus, não. Esses que falam aí que Deus, que todos somos filhos de Deus, é uma mentira que o diabo inventou para te enganar, para te ludibriar. Tem um monte de filho do diabo andando pelo mundo, a semente do maligno. É uma verdade dura, mas é uma verdade. Nem todos são filhos de Deus. Eu quero recapitular aqui o que foi pregado, para ressaltar para aqueles que não ouviram. 1 João capítulo 3, verso 8 ao 10. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. João, no seu Evangelho, escreve no capítulo 3, verso 1 adiante:
E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E ele era o que? Era príncipe dos judeus. Um homem importantíssimo. Um homem que não era um homem qualquer. Um homem que entendia da lei. Um fariseu. Jesus continua falando: este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele já é bem claro com Nicodemos. As primeiras palavras de Jesus neste diálogo, ele já fala para Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode, uma negativa, uma oposição, uma barreira, não pode ver o reino de Deus. Agora nós podemos entender, encaixando esses dois textos, que há um nascimento, há um novo nascimento na vida daqueles que se convertem a Cristo. Um novo, porque já teve um velho, você já nasceu do ventre da tua mãe. Você foi gerado durante 9 meses e depois nasceu e veio este mundo. Mas agora há um novo nascimento. Um nascimento que não é da carne, não é do sangue, não é da vontade do varão, mas de Deus. O nascimento no qual agora Cristo começa a ser gerado no homem. Agora nós podemos entender que para esse nascimento acontecer, tem que acontecer primeiro uma morte. Tem que acontecer junto com ele uma morte. Logo então, algo tem que morrer para que Cristo venha a nascer em nós. Quando nós vamos lá para o livro de Gálatas, livro que Paulo escreveu aos Gálatas, aos cristãos da Galácia, capítulo 2, verso 20. Paulo, outrora Saulo, homem perseguidor, o apóstolo Paulo agora, ele escreve aos Gálatas, ele fala: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo lhe fala agora que o Saulo morreu e agora nasceu o apóstolo Paulo, nasceu um pequeno, agora nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora é transformado o homem. Agora é transformado o homem. Agora o apóstolo Paulo, de perseguidor, ele é perseguido. Agora o outrora Saulo se transforma em Paulo. Agora tudo muda na vida do homem. Agora o novo nascimento, assim como tua mãe, quando tu nasceu, os teus pais te deram um nome, assim também agora o teu nome, teu caráter é mudado por Deus. Agora o homem não é mais o mesmo. Agora o homem mudou.
mas mudou para melhor. Porque agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas passaram, e já tudo se fez novo. Agora, o velho eu não existe mais, mas Cristo vive em mim, disse Paulo. Agora o homem está crucificado com Cristo. E nasce, é ressuscitado em Cristo. Logo nós podemos entender que é necessário que haja um nascimento. É necessário que haja uma gestação dentro de você. É necessário que haja uma gestação. E Cristo seja gerado em você, para que você possa nascer de novo. Agora nós entendemos que é necessário que haja um processo no homem. Que haja um câmbio, uma mudança. Aos poucos o homem vai mudando, vai mudando. E agora Cristo começa a reinar na vida do homem. Por isso que toda a palavra se encaixa. A palavra, ela é uma só. O mesmo que está escrito lá em 1 João. Está escrito lá em João, capítulo 3, verso 1. E está escrito também aqui em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Tudo se une e se encaixa para mostrar que o Filho de Deus, ele tem que primeiro nascer de novo. O Filho de Deus, ele tem que ter uma mudança de caráter. Aquele que brigava não briga mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que fazia coisa errada não faz mais. Porque Cristo está nascendo dentro dele. Cristo nasceu e foi gerado dentro dele. Agora o homem, ele é mudado, é diferente. Agora o homem, ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas a palavra fala que os filhos de Deus, eles têm que ser justos. E não somente justo, mas andar na verdade. João ele falou muito maneiro em saber que alguns dos seus filhos andam na verdade. Em saber que os meus filhos andam na verdade. Sabe por quê? Porque a verdade caracteriza o Filho de Deus. A verdade. Por isso que Jesus, quando ele fala para Nicodemos, ele não fala eu te digo, ele fala em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Mas aí Nicodemos fica com uma dúvida, e ele pergunta para Jesus, mas como, sendo eu velho, vou poder voltar para o ventre da minha mãe? Como pode isso? Um homem já de 60, 70 anos voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas Nicodemos não estava entendendo que naquela hora que era um nascimento espiritual, é um novo nascimento. Cristo tem que ser gerado em nós, para que assim nós possamos ter uma nova vida, um novo caráter, um novo modo de ser, um novo modo de pensar, de agir. Por isso que João, ele fala: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não continua na prática do pecado, porque a sua semente, se é a semente de Deus, permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Tem que haver essa diferença, essa distinção entre os filhos de Deus e filhos do diabo. É por isso que há muita gente que se diz ser filho de Deus, mas não tem a característica de Deus. Quando nós paramos para olhar o nascimento dessa terra, o filho, ele tem a genética do pai. O filho, ele tem a genética paterna e materna.
Não é assim? Pois bem, no mundo espiritual também é a mesma coisa. Com Deus é a mesma coisa. Os filhos de Deus são parecidos com Deus, mas não na aparência, no rosto, mas sim no seu caráter. Os filhos de Deus são parecidos, têm a genética de Deus, que é a justiça. Deus é um Deus justo, e portanto seus filhos têm que ser também justos. Seus filhos têm que ser o homem tem que ser novamente gerado, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, mais uma vez gerados, não de semente corruptível, mas a incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O homem agora ele de novo gerado, de novo, ele nasce de novo, e é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas agora vamos olhar para o outro lado que João fala, os filhos do diabo. Filhos do diabo. João ele escreve dizendo, no versículo 10, capítulo 3, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Sendo assim, estes são do diabo. A injustiça caracteriza os filhos do diabo. E muitos não somente são injustos, mas como também se opõem à justiça de Deus. Assim como eu tinha citado, mas vou recapitular. Em Atos capítulo 13, verso 10. Quando a palavra fala de Paulo e Barnabé, estavam evangelizando para o cônsul. E a palavra fala que se pôs um homem no caminho. Para Jesus, ou Elimas, como é interpretado o seu nome, Elimas, o encantador. E a palavra nos fala que aquele homem estava querendo atrapalhar na conversão do procônsul. E a palavra fala que Paulo ele ficou, podemos dizer assim, indignado, uma ira santa. Exatamente, o apóstolo Paulo, ele ficou com uma ira santa daquilo, por causa que aquele homem não somente não queria ser salvo, ele também não queria que o procônsul fosse salvo. E assim tem muitos, não entram e não querem nem que os outros, não querem deixar que os outros entrem. Assim tem muitos que querem se opor à justiça de Deus e perturbar os retos caminhos do Senhor. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Deus feriu de cegueira. Porque Deus ele não é um Deus de brinquedo. Deus não deixa que o homem brinque com ele. Vai brincando com Deus para ver o que acontece. Muitos já desceram a cova por causa disso. Muitos já até perderam a sua vida. Porque estão brincando com Deus. Estão atrapalhando, querem ser justos. E não querem que os outros entrem por caminho da justiça. Homens que são filhos do diabo. E não sou eu quem falo, é a palavra de Deus. Aí muitos podem falar, mas está me condenando. Não, é a palavra que fala. Você está praticando injustiça, está mentindo, pratica mentira, é filho do diabo. Continua na prática do pecado, é filho do diabo. Não sou eu que estou falando, não é o pregador. Não é coisa da minha cabeça. É a palavra de Deus. É a palavra que fala, e é bem clara e bem rude quando fala acerca disso. A palavra não alisa ninguém. Ela não alisa o pregador, não alisa o ouvinte. Ela é reta. Ela emparelha todo mundo.
tanto o pregador quanto os que estão ouvindo. A palavra ela é fiel e verdadeira, mas cabe ao homem querer ouvir ou não, cabe ao homem querer obedecer ou não. Deus abençoe. Cada um tem a oportunidade de ser justo ou não, de praticar a justiça, aliás, de praticar a retidão. E essa mensagem que eu quero deixar hoje para você, cidadão de Apiúna: a salvação está batendo a tua porta. A mensagem do Evangelho está batendo a porta do teu coração. Mas você tem que dar ouvidos, tem que abrir a porta do teu coração, para que Cristo possa entrar e fazer morada, para que essa velha criatura que está dentro de você possa ser regenerada em novo homem, uma nova mulher. E agora o homem ele possa ser transformado, vivificado e renovado. Essa passagem é a palavra que eu quero deixar para cada um de vós, para reflexão, para meditação, para que você possa se converter do seu mau caminho e vir para o Evangelho. E a mensagem, ela não é para condenar, porque eu amo a tua alma, mas ela é para te alertar, porque como dizem no mundo, quem avisa amigo é. Assim também quem fala a verdade ama, porque melhor é a correção do justo do que o beijo, ou na palavra, diríamos hoje, no elogio de quem aborrece. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Se alguém quiser aceitar a Cristo Jesus, a porta está aberta, estaremos orando aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.